Bom, pessoal, boa noite agora formalmente. Queria agradecer ao CBR, a Cássio, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com essa audiência, conversando com vocês e trocando conhecimentos dentro da área. A Cássia falou sobre acreditação. A gente sabe que ainda tem muitas clínicas que não são acreditadas, mas acaba que essas discussões, né, tanto da norma PAD quanto essas temáticas dos webinars do CBR, acaba que são discussões setoriais, né, mais abrangentes, né, não só da norma. A gente acaba discutindo todo o posicionamento do setor de radiologia e diagnóstico por imagem, e é um espaço, como a Cássia disse, para a gente aproveitar para trocar bastante informação, porque o Brasil é um país de múltiplas realidades, ainda mais na nossa área, né? Então, é muito comum a gente encontrar cenários completamente diferentes quando a gente chega nas clínicas, dependendo do estado em que nós estivermos. Então, contribuam, tá, pessoal? Participem, não tem dúvida boba, manda no chat, abre câmera se quiser, pede palavra no microfone e a gente vai conduzindo. A ideia é que no final a gente faça também uma discussão, então vocês fiquem à vontade, mas ao longo da apresentação fiquem também muito à vontade para mandar pergunta e tirar as dúvidas de vocês. Eu vou respondendo assim que eu for concluindo os raciocínios. Assim, tipo, às vezes eu me embolo um pouco tentando fazer duas coisas, mas vou me esforçar aqui para responder todo mundo a tempo. Bom, a ideia de hoje, quando a Cássia me chamou para fazer esse webinar e falar dos desafios da qualidade com IA, a minha ideia hoje é tentar entender o que a IA pode contribuir com gestão da qualidade, com a qualidade, né? E é óbvio que isso também impacta não só a qualidade dos processos que estão acontecendo dentro das clínicas, mas também a qualidade do serviço que é entregue. E a ideia da inteligência artificial, pelo menos os usos que nós temos visto com a inteligência artificial, são usos que basicamente têm o objetivo de melhorar a eficácia nas tarefas que são feitas. A gente sabe que essa é a grande vantagem, vamos dizer assim, entre aspas, da IA em relação a nós seres humanos, porque tarefas que são muito precisas, que envolvem cálculo matemático, ou um raciocínio profundo, talvez a IA tenha uma agilidade muito maior do que a gente para executar. E aí tem uma discussão grande se isso vai tirar empregos, né, se esse aumento de produtividade com o uso da IA tira empregos ou não, e se esse potencial realmente vai ser convertido totalmente para as questões de produtividade e eficácia, ou se isso vai acabar se perdendo numa teia de soluções, que é algo muito comum na nossa área. E isso é uma das coisas que eu vou trazer hoje aqui também. Mas aí, começando, eu sempre gosto de entender de início o que é cada coisa, né? Então, o que é qualidade? A gente está falando de desafios da qualidade. Então, nessa palestra, o que eu vou considerar qual que foi a minha ideia em relação à qualidade? Que qualidade é a capacidade de um processo ou produto de atender de forma consistente aos requisitos definidos e às expectativas dos clientes. Está ligado ao controle e melhoria contínua, apoiada por sistemas de gestão que garante eficiência, conformidade e alinhamento com objetivos da empresa. Isso é um conceito que todo mundo, a grande maioria de vocês, já devem ter isso em mente, que às vezes é difícil da gente verbalizar o que seria qualidade, mas eu acho que é uma ideia que está muito próxima do que todo mundo considera como qualidade. E como eu gosto das coisas muito resumidas, porque eu acho que isso facilita o nosso entendimento e a fixação da ideia, a gente pode resumir que qualidade é atendimento a requisitos e expectativas, né? Quais requisitos e quais expectativas, isso aí vai mudar de acordo com o direcionamento de cada empresa, de cada estratégia, de cada objetivo que for traçado, de cada perfil, de cada posicionamento, mas a gente pode falar de forma bem tranquila que qualidade é atendimento a requisitos e expectativas. Tá? E o que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial é engraçado porque a gente, pelo menos eu, né, no início, quando falava de inteligência artificial, eu lembrava da tela do chat GPT, que é essa tela aí, ó. Que é uma tela, e vocês vão, não sei se vocês vão concordar comigo, que é uma tela
pouco diferente do que a tela de busca do Google, né? Então, quando a gente olha para a inteligência artificial aqui e olha para o Google aqui, a gente percebe que a grande transformação que ocorreu disso aqui que é o Google para isso aqui que é a inteligência artificial é na forma como a informação é mostrada para a gente, né? O Google exige um pouco mais de aprofundamento, ou seja, ele te dá um resultado que você tem que garimpar e entender, e a inteligência artificial não, ela já entrega para a gente um conteúdo, ou seja, ela já entrega o que a gente realmente pesquisou e não pistas de onde o que a gente pesquisou pode estar, que é a questão do Google. Só que isso, eu não sei se vocês também vão concordar comigo, eu não sei qual que é o grau de envolvimento que vocês têm hoje com essa questão de inteligência artificial. Vocês também vão concordar comigo que, se você pensar o dia a dia de uma clínica de radiologia, talvez o melhor uso dessa IA aqui, ChatGPT, desse jeito aqui, que é uma caixinha de pergunta, talvez o melhor uso disso aqui seja para a gente fazer post no Instagram, né, escrever coisas técnicas, tirar dúvidas a respeito de terminologias, de conceitos e talvez escrever algum documento, uma carta, ou algo de um e-mail, algo desse tipo. Mas aí você faz a reflexão, se inteligência artificial é isso, como que isso vai me ajudar a melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços, se basicamente o que eu tenho aqui é um estagiário superdotado que conhece tudo e me entrega informação muito rápida, né? Então, isso é um paradoxo, né? E eu não sei se vocês têm essa ansiedade, porque a gente fica lendo o jornal e vendo matéria das maravilhas que a inteligência artificial tem feito, mas na nossa prática do dia a dia, o que a gente mais enxerga é essa tela do chat GPT e dá uma sensação de frustração quando você vê todo mundo usando inteligência artificial, promovendo os benefícios e falando que esse é o novo, é, a nova maravilha dentro da questão de conhecimento e da solução de problemas, mas a gente, ao mesmo tempo, está muito limitado no uso da inteligência artificial. E isso por quê? Muito da inteligência artificial, ah, para ela ter esse uso que a gente precisa, que a gente deseja, que é de impactar na produtividade, que é de executar tarefas que hoje são tarefas executadas por pessoas e de forma manual, né? A gente precisa ter a inteligência artificial embarcada em uma solução, embarcada num chat de WhatsApp, embarcada num RIS, embarcada num Pax, embarcada num software tipo Excel, Word, enfim. A gente precisa de uma ferramenta que tenha a IA desenvolvida, que consiga ser aderente aos nossos processos com isso que a gente consiga fazer, como eu vou dizer, fazer a aplicação disso na tarefa e no processo mesmo. Enfim, não sei se vocês captaram essa ideia. Então, às vezes, é um pouco frustrante a gente olhar para a inteligência artificial e enxergar só o chat GPT e perceber que todo o ganho e todo o benefício que a gente pode ter com a máquina executando parte das tarefas que hoje nós executamos de forma manual apresenta. Então, eu já me frustrei várias vezes, mas no final desse webinar eu vou mostrar para vocês duas soluções caseiras que eu fiz e que realmente fez com que essa frustração de não ter um sistema que embarque a inteligência artificial ainda de forma prática nas atividades do dia a dia, mas bolar alguma coisa com o que a gente tem em mãos. Ou seja, com o chat GPT, com essa caixinha aí que mais parece a caixinha de pergunta do Google, como a gente vê aqui. Então, e a inteligência artificial, basicamente, ela é dividida em 3 grandes grupos aí, né? A gente tem inteligência artificial, que é um termo mais amplo, que engloba tudo que é considerado uma tarefa que pode ser executada pelo computador, imitando a inteligência ou o conhecimento ou o racional humano na hora de executar. E temos também o machine learning, que é um subconjunto da IA,
que inclui técnicas estatísticas, ou seja, o machine learning está muito preocupado com essa história de predição, de pegar muitos dados e criar um modelo para entregar para a gente uma informação de previsão sobre algo. Eu acho que é um dos maiores usos do machine learning, isso a gente pode considerar. E aí, ele também tem uma questão de clusterização, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas clusterização é agrupamento, é uma segmentação de dados. E aí você tem algumas técnicas também de machine learning que executam esses agrupamentos e essa segmentação de dados por semelhança, né? E aí, com base numa tabela grande de dados, de classificações, com técnicas de machine learning você pode fazer agrupamentos desses dados por semelhança. E aí é semelhança estatística, semelhança de características representadas numericamente na plataforma. E o Deep Learning, que é um subconjunto do Machine Learning, que são algoritmos que tiram conclusões sozinhos. A gente pode resumir de forma bem simples aí para quem não tem muito contato com esse conceito. O Deep Learning, mais ou menos, resumidamente, ele é uma técnica de processamento de informação que segue uma lógica do processamento de informação que os neurônios do nosso cérebro têm, ou seja, eles agrupam entradas, processam e saídas, e eles vão fazendo interpolações e conexões ali com as informações para gerar conclusões com base naquilo, ou seja, ele vai aprendendo, né, e ele treina a si mesmo ser cada vez melhor na tarefa que ele foi designado com base nas informações que ele vai recebendo. Então, mas a ideia hoje não é a gente aprofundar nesses conceitos de inteligência artificial. É só a gente entender o que é possível fazer com a inteligência artificial. Então, basicamente, é possível a gente ter uma busca racional, uma busca raciocinada, né, que é a busca que a gente vê no ChatGPT, que você pergunta sobre termos, pede opiniões, pede dicas, pede definições, pede formas de fazer algo, e ele vai construindo para você. Às vezes ele faz para você, se você pedir para ele escrever uma carta, um modelo de carta de solicitação de credenciamento para uma operadora, e você criar um prompt ali, dando uma instrução clara e objetiva para ele, ele vai construir isso com uma qualidade bem razoável, e você pode ir aprimorando essa qualidade com novos prompts. Então você pede lá um texto, ele te dá um texto de um parágrafo, aí você fala assim, olha, eu preciso que você insira informação ABC, eu preciso que você melhore a terminologia que você está utilizando, quero que seja uma linguagem mais formal, menos formal, mais técnica, menos técnica, e aí ele vai ajustando esse texto até chegar num ponto razoável. Minha experiência com o ChatGPT para essas questões de conceitos, de entendimento e de elaboração de textos é muito boa, né? Apesar de que, em alguns momentos, se eu pensar assim, acho que mais de 90% de tudo que eu produzi em texto, né, pelo ChatGPT, ele não estava 100%, eu ainda fiz algumas modificações, né? Chega uma hora que é mais prático você pegar e modificar do seu jeito do que ficar tentando que o ChatGPT corrija para o seu jeito, né? Então, o que é importante a gente saber? A gente tem uma área, que é a área da qualidade, que toma conta de atendimento aos requisitos e às expectativas, né? E esses atendimentos a requisitos e expectativas, eles acontecem aonde? Eles acontecem em todas as tarefas que são executadas nas clínicas hoje em dia. Em todos os processos de trabalho, nós temos requisitos que precisam ser cumpridos e expectativas a respeito daquele trabalho que está sendo realizado. Então, se a gente pensar naquela representação mais simples do que é um processo de trabalho, onde você tem uma entrada, né, que é o input, você processa essa entrada aqui, e é nesse processo que ela é transformada, e aí depois que ela está transformada, ela vira um serviço ou vira um produto que é uma saída, né, ou vira uma informação. Então isso está cheio na clínica, o tempo todo o nosso funcionamento funciona nessa lógica, né? O paciente chega com uma solicitação, que é o input, a gente transforma essa solicitação em cadastro, autorização, exame, laudo e entrega para o paciente, né, de forma bem resumida. Então, o que a gente quer com a IA?
quando a gente fala de os desafios da IA. Como que a gente pode implantar a IA nesses processos que a gente tem, nessas tarefas que nós temos aí no dia a dia? Como que nós podemos implantar essa IA de forma assertiva ali e realmente colher esses benefícios? Como nós podemos colher os benefícios da IA, por exemplo, numa recepção de clínica, num setor de faturamento, num setor financeiro, né? Dá para fazer isso? Né? E aí é nesse ponto que a qualidade é um desafio da qualidade. Por quê? Porque a qualidade geralmente ela trabalha desenhando os processos, validando os requisitos, criando os padrões, né? E interagindo com os setores como suporte ali, como setor de apoio, né? Seja para quem está acreditado, que tem uma gama maior de requisitos, né? Porque a vida do trabalho é uma vida de requisito, né? Você tem os requisitos que são normativo-legais, você tem os requisitos que são operacionais e são definidos pelos objetivos estratégicos, pelos objetivos, os planos táticos que a gente tem de atuação na empresa, e você tem os requisitos normativos também, que são os requisitos, por exemplo, de quem aderiu a um processo de acreditação ou uma norma de acreditação, como o PAD, por exemplo. Então, o mundo do trabalho é um mundo de atendimento a requisitos. Todas as tarefas têm requisitos. Se você vai entregar um laudo, esse laudo precisa conter algumas informações mínimas, e esses são os requisitos. E também tem outros requisitos relacionados a expectativas, que se você determinou um prazo, esse prazo tem que ser cumprido. Se você então tem uma expectativa em relação a cumprimento de prazo, tem uma expectativa em relação à qualidade do laudo, tem uma expectativa do cliente em relação a como ele vai ter acesso a essa informação, enfim, vocês já entenderam, né? Então, hoje a minha ideia é essa, é entender e fazer um brainstorm com vocês de como que a gente pode trazer a IA realmente para essa execução de tarefa, né? E não para essa consulta, que é algo que a gente já tem em certa feita com o Google, que sim, melhorou um pouco com o chat GPT e as outras IAs que tem por aí, o Gemini, enfim, mas que ainda é uma melhoria muito pequena para a gente no dia a dia, no mundo do processo, no mundo dos processos de trabalho. Então, quando a gente olha para e soma a qualidade mais inteligência artificial, a gente tem uma série de oportunidades. A gente, na hora, eu não sei se vocês têm essa mesma ideia, mas na hora que eu penso assim, caraca, existe inteligência artificial e ela é capaz de executar tarefas com acurácia humana de forma automatizada. Então é aí que a gente começa a despertar o interesse, porque na realidade das clínicas hoje, e na verdade a realidade do mercado, né, sempre foi a de ganho de produtividade. Se a gente olhar desde a Revolução Industrial, o que sempre se buscou, em última instância, foram ganhos de produtividade. Então a mecanização, a divisão do trabalho, a máquina a vapor, tudo foi desenvolvido para que houvesse mais produtividade, mais capacidade produtiva, para que os produtos pudessem ganhar mais mercado e, óbvio, os empresários pudessem se apropriar de mais lucro, né? Mas, enfim, antes da gente pensar nas oportunidades, a gente tem que pensar em quais os desafios que nós temos e em qual contexto que essa ajuda da IA vai chegar para a gente nas clínicas. E aí eu sou bem crítico em relação a isso, e eu vejo que eu sempre gosto de trazer isso, que é uma reflexão pessoal, que a gente teve 3 principais ondas na tecnologia da informação das clínicas, na minha visão. A primeira foi a imagem digital, ou seja, a gente teve não um abandono completo, mas a gente teve uma transição dos filmes radiológicos, que eram impressos, né, e o médico analisava aqueles filmes, para imagem digital, que já estava processada no computador e entregou para o médico ali uma série de inteligências, né? Ou seja, de medição digital, de janelamento, de brilho, relação brilho e contraste, enfim, de rotação. Então isso já foi uma inovação grande, né, essa questão da imagem digital. Mas ela ainda não sei se ela ainda está 100% completa em todas as clínicas.
Então a gente tem hoje, todo mundo tem Pax, a grande maioria das clínicas, eu acho que eu nunca, pelo menos em auditoria, eu não conheço uma clínica que hoje não tenha Pax. Então, assim, já foi dado passo para essa questão da imagem digital e ela avançou muito. Mas você tem muitas questões relacionadas ao Pax que não evoluíram com a mesma velocidade, né? E ainda não se completaram. Então, por exemplo, a gente não conseguiu, por exemplo, com a imagem digital, abolir a impressão de filme, né? Ou seja, não conseguimos eliminar o papel, né? Não conseguimos ainda ter uma entrega digital da imagem, né? A gente até tem, mas a adesão a essa entrega ainda é muito baixa em comparação ao que a gente tem de adesão no papel. A questão do armazenamento foi muito facilitado, isso também é algo que a gente também foi uma evolução, porque antes o armazenamento também era físico, né? Ou seja, era um desafio grande a gente fazer esse armazenamento, não por causa de guardar, mas por causa de recuperar esse arquivo, né? O arquivo em papel, o arquivo físico, a grande dificuldade é você recuperar a informação quando você precisa. Então também precisa ter uma inteligência para esse arquivamento, tá? Então aqui, em termos de imagem digital, hoje, o que a inteligência artificial entrega para a gente já? Nos equipamentos de exame, a gente tem uma entrega interessante, porque a inteligência artificial já é capaz de acelerar sequências, de produzir imagens sem perda da qualidade em tempos muito menores, isso na ressonância, na tomografia, principalmente. No ultrassom, a gente tem uma série de protocolos que na produção de imagem dinâmica do ultrassom, o software também identifica estruturas, faz medições, calcula volumes, né? Ou seja, tem também uma série de tecnologias que já são aplicadas ali. Então, quando a gente olha para esse termo de imagem digital, acho que aqui é o maior passo que a gente deu hoje em termos de clínica nas questões de inovação, foi a questão da imagem digital. Isso já está muito bem consolidado e eu acho que a gente já se apropriou muito dos benefícios dessa tecnologia. Com a IA, o que acontece? Isso é uma coisa que eu não falei quando eu estava explicando com a IA. Um dos maiores desafios de IA não é você ter a solução, não é criar uma solução baseada em IA, mas é você ter condições de suprir a IA com os dados. Então, por exemplo, quando a gente está falando de imagem digital, a grande dificuldade não é você criar um protocolo de IA para analisar uma imagem, mas é você ter um banco de dados muito grande com essas classificações para que o algoritmo de inteligência artificial possa aprender a fazer essa classificação. E esse desafio é muito grande não por causa da ausência de casos clínicos relacionados às doenças, mas sim por causa da estruturação desse dado. Ou seja, para que a IA consiga trabalhar, esses dados precisam ser estruturados, ou pelo menos para que ela consiga trabalhar com desempenho satisfatório, utilizando uma capacidade de processamento razoável, a gente precisa que esses dados estejam estruturados. E aí, em relação à imagem digital, a gente tem já uma estruturação, porque temos protocolos, tem HL7, enfim, tem o protocolo DICOM, que tem uma estrutura de informação da imagem, né, que classifica aquela imagem, fala de um monte de parâmetros que aquela imagem tem. No entanto, a gente ainda carece de ter protocolos que são aplicados, de ter ferramentas no nosso PAX que são aplicáveis à inteligência artificial. Então, a imagem digital, para mim, foi uma primeira onda que veio forte em relação à inovação. Depois a gente teve Big Data e Analytics, e aqui é onde eu vejo a maior dificuldade que a gente tem, uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, porque vocês que estão aí com a gente, me dêem um feedback no chat. O sistema de controle de indicadores de vocês, de análise crítica e de abertura de ocorrência, eles têm alguma funcionalidade de inteligência artificial? Eles já pegam, vocês têm o BI integrado que já mostra o dado para vocês online, ou vocês têm que digitar os dados dos indicadores nos indicadores para que os indicadores produzam os dados, né? Ou seja, vocês coletam o dado e jogam no sistema, ou o próprio sistema já coleta esse dado e já mostra ali os indicadores para vocês, né? Minha experiência em auditoria recente agora é que a grande maioria das clínicas ainda tem sistemas em que a coleta de dados não é automatizada. Ou seja, precisa de alguém digitar lá que foram 10 eventos adversos esse mês. E aí ela faz a análise.
né? A mesma coisa acontece com notificações, com ocorrências, enfim, digitar manualmente ainda. A Larissa deu um feedback. Então é muito isso. Então, parte da minha frustração ainda, quando a gente pensa em inteligência artificial e inovação nas clínicas, vem desse processo, porque nós ainda não vencemos. Ainda está manual, Claudiane falando também. Nós ainda não vencemos, por exemplo, bem vencido, vamos dizer assim, essa história do Big Data Analytics. Ainda é muito difícil a gente ter indicador, a gente ter dado, ainda é muito trabalhoso, né? E a gente não tem um suporte de IA, por exemplo, em análise. Quem faz análise de tendência de indicador? Né? Por exemplo, aqui o Machine Learning podia entrar pesado, fazendo correlações com inputs de dados e dando para a gente uma série de análises preditivas a respeito de, por exemplo, reação adversa ao contraste, extravasamento, né? Dá para a gente imputar dados populacionais, por exemplo, o perfil do paciente que teve extravasamento de contraste, vamos lá, qual que é a idade dessa pessoa, qual a comorbidade que ela tinha, como que ela chegou, e pegar todas essas informações e produzir um conhecimento a respeito das chances de uma pessoa ter extravasamento de contraste, a gente ainda não consegue isso muito bem. Né? Perfil epidemiológico, por exemplo, é um problema para a gente, porque a gente entende a característica do paciente, idade, cor, sexo, frequência, mas nós não entendemos ainda as comorbidades. Ou seja, ainda assim, é pouquíssimo visto indicador de laudo, por exemplo, que pegue as informações do laudo e mostre, por exemplo, qual que é a patologia mais prevalente no serviço. Ou seja, eu fiz 1000 ressonâncias. O que mais apareceu na ressonância? Cálculo renal, câncer, o que é? A gente ainda não tem isso. Né? Então, dificulta um pouco a gente ter essa análise preditiva e aplicar uma IA nesses processos, porque os dados ainda são muito pobres ou são escassos. Né? E, por outro lado, no nosso trabalho lá, no nosso processo, dificulta porque, em vez da gente estar preocupado em analisar a informação que está sendo produzida, nós somos parte da produção da informação. Ou seja, nós precisamos ter uma interface manual para que a informação aconteça. Então, notem que o processo ele poderia ser muito mais simples, porque essa coleta de dado que a gente lança manual no sistema, ela podia ser eliminada. E a nossa responsabilidade nesse ponto seria só analisar. Ou seja, fazendo uma conta de padaria muito ruim, a gente trabalharia metade do tempo para analisar indicador do que a gente faz hoje, porque a gente tem que coletar. Ainda hoje a gente estava lá no projeto de benchmark do CBR, ainda hoje eu estava lá e estava sentindo na pele o que é isso, que é a gente ter que imputar um dado lá, mas é uma vibe diferente, porque lá a integração é mais difícil, porque é o meu dado integrado com um terceiro. Né? Então aí, nesses casos, quando eu envio o meu dado da minha clínica para uma terceira instituição, a gente ainda tem algumas questões legais aí que precisam ser vencidas e que nem sempre são fáceis de ser vencidas. E a última onda aqui que eu falo é exatamente a inteligência artificial, o machine learning e a inteligência artificial, que é onde eu acho que teremos as maiores oportunidades no futuro, mas que para que nós consigamos aproveitar isso, a gente vai precisar realmente voltar aqui no Big Data e resolver essa história dos dados, porque os nossos dados não são estruturados, os nossos dados não são automatizados, as nossas rotinas são difíceis, trabalhosas e feitas por humanos ainda. Então tem muito erro. Tem erro de digitação ainda. Erro de digitação, gente, 2025 é assim, é um negócio inaceitável, a palavra é essa. Erro de digitação. Não era para ter erro de digitação. Quando você vai lá, aí dessa semana, eu tive uma transição lá na empresa, o responsável pelo estoque e compras acabou se desligando da empresa e a gente acabou assumindo para dar um suporte lá com a pessoa nova que estava chegando. E aí você percebe o abismo, né? Que a gente está discutindo inteligência artificial e quando você assume o estoque, a baixa do estoque é no risquinho. Saiu 3 risquinhos de papel, saiu 3 risquinhos de contraste, e aí você pega aquilo em papel, leva para digitar lá dentro para atualizar o saldo de estoque. E aí você precisa fazer o inventário no estoque
o inventário é completamente manual, não tem código de barra para você ir bipando e ir contando quantos tem nas caixas, né? Você tem que ir lá, contar quantas caixas tem, anotar, voltar, sentar na mesa, abrir o software e cadastrar essa quantidade lá dentro. Então, assim, isso ainda falei código de barra, que é uma coisa ultrapassada, né? Porque hoje em dia o RFID que é a tecnologia melhor, que você não precisa nem bipar, não. Você bota um sensor lá dentro e ele capta todas as informações das caixas e te fala quanto tem em cada uma. Né? Enfim. Então existe ainda um desafio grande a ser vencido aqui nessa parte de Big Data e Analytics, que a gente ficou no meio do caminho. Né? Antes não se tinha indicador de nada. Aí de repente, precisamos de indicadores, estamos na era do Big Data, então a gente precisa ser orientado por dado. Beleza, vamos atrás dos indicadores. O dado estava lá, mas não estava tratado, não estava automático, e a gente teve que ir lá e buscar esse dado na marra e criar os indicadores na marra, e criamos e funciona, mas ainda é um processo muito manual, é um processo que hoje não permite, por exemplo, que a gente aporte uma inteligência artificial para analisar os nossos dados, para monitorar o que está acontecendo e dar insights para a gente online 24 horas por dia. A gente não tem isso ainda. Então isso limitou muito a gente aqui na parte da inteligência artificial, pessoal, porque nós não conseguimos fazer efetivamente essa mudança, que é uma mudança de integrar a inteligência artificial nos processos da clínica e com isso promover automação, por exemplo. Quem tem o web service aqui funcionando para 100% dos convênios, ou seja, você está lá na recepção, quando você marca um exame lá no seu RIS, ele já vai automaticamente no site do convênio, autoriza e devolve para você que o exame está liberado. Hoje, por exemplo, na minha clínica eu tenho isso para 30% dos convênios e para 70% eu tenho que entrar no site, fazer um login, cadastrar o exame de novo, mostrar qual que é o paciente de novo, autorizar o exame, e aí eu volto para o meu sistema RIS, aí eu salvo essa autorização em PDF, subo no RIS a autorização, enfim. Ainda também é um processo muito manual. Tem previsto já automação para isso, mas a gente ainda não tem isso implantado em 100%. A mesma coisa para processos decisórios. Ou seja, tem alguma decisão automatizada dentro da clínica de vocês? Vamos voltar ao exemplo do estoque. Quando o contraste chegar a 2 caixas de saldo no estoque, refazer o pedido. Refazer o pedido de reposição. Tem isso automatizado? Tem alguma decisão que pode ser tomada, por exemplo, na clínica de vocês, sem vocês terem interferência? Ou seja, sem que vocês precisem efetivamente apertar o dedo da tomada de decisão lá no botão? Tem alguma decisão que é pronta? Tipo, se o paciente chegou na clínica e se identificou no totem, ele já consegue sair dali para o atendimento ou tem que ter uma interferência humana? Né? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Então, por exemplo, a questão do laudo, né? Tem alguma informação que está produzida no laudo que gera um conhecimento para você já de forma automática? Ou seja, um achado crítico, por exemplo. Imagina, eu acabei de dar um laudo, esse laudo é um achado crítico. Eu tenho uma inteligência artificial que já entende que isso é um achado crítico, já dispara uma mensagem para o médico, já dispara uma mensagem para o paciente, avisando que ele tem um achado crítico e ele precisa tomar alguma atitude. Quais convênios você conseguiu fazer a automatização? Todos os convênios da Horizon, tá, Diana? Os convênios da Horizon, eles já têm o web service. Você consegue, dentro do RIS, a hora que você seleciona o exame, ele já puxa a autorização e já valida para você, tá? Tá funcionando, salvo engano, tem um tempo que eu não vejo isso, mas está funcionando para CACI, Caixa Econômica, Mil, Sul América, acho que esses já tem. Acho que Sul América não, acho que Sul América mudou. Eles colocaram um token agora que perdeu, mas os convênios têm Horizon, você consegue, tá? Porque, vamos lá, a Horizon vamos dizer assim, a aplicação no meio, né? Que a gente tem que você contrata e ela faz essas questões. Por exemplo, existe um controle lá na sua clínica que fala para você o seguinte: fala assim, olha, o tubo de tomografia já rodou tantos mil cortes ou já foi instalado há tanto tempo, há uma chance de você ter que trocar ele nos próximos 3 meses. Né? Ou seja, isso é conhecimento. A gente tem muito dado, mas a gente ainda tem pouco conhecimento e pouco conhecimento automatizado.
né? Então, quando a gente olha para o... Eu me perdi aqui com o mouse, peraí. Quando a gente olha para o cenário, né, a gente está exatamente no meio ali, ó. A gente está entre a imagem digital, o Machine Learning AI e o Big Data Analytics. A gente está exatamente nessa interface aqui. Então, aqui a gente já praticamente resolveu todos os problemas, ou a grande maioria deles. Aqui a gente ainda nem começou direito a brincar, ou seja, a gente praticamente não tem nada aqui funcionando de forma efetiva, quando a gente está falando de processo. Há uma chance disso funcionar mais rápido para diagnóstico, porque a informação diagnóstica é a informação que está mais estruturada hoje nas clínicas. Porque a imagem digital DICOM, não sei se vocês conhecem um cabeçalho DICOM, eu devia ter trazido aqui o que é um cabeçalho DICOM. O cabeçalho DICOM parece um arquivo de Word, ele dá um relatório em texto. E esse relatório em texto mostra qual o contraste da imagem, qual a imagem que é, se ela é lado direito ou lado esquerdo, se ela é tomografia ou não, se ela tem tantos milímetros de espessura, qual que é o número dessa imagem, quantas imagens foram geradas no estudo. Então, o cabeçalho DICOM, ele é uma descrição de metadados de cada imagem que é gerada por um equipamento de radiologia e medicina diagnóstica. Então, quando você aplica uma IA, ela sim, ela pode ver a imagem, ela vai trabalhar com a imagem também, mas ela também compartilha ou faz uso das imagens que tem no cabeçalho DICOM. A Cássia tem uma mensagem do que é um cabeçalho DICOM. Quer compartilhar aí, Cássia, rapidinho? Peraí, deixa eu parar a minha... Compartilho, são os exames aqui que o pessoal que é acreditado Deixa eu parar envia. Vou parar meu compartilhamento aqui para vocês matarem a curiosidade. E como é anonimizado, então eu posso mostrar, porque não tem informação de ninguém, de nada, só para ajudar aí, não. Deixa ele carregar aqui. Engraçado que eu olhei assim, Cássia Souza tem, ó, que legal. Eu achei que era alguém do webinar, você. Mas não, sou eu mesmo, aqui, ó. Quer escolher algum? Mamografia? Tanto faz, qualquer um, TC? tanto faz. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Pegar aqui, ó, abdômen, deixa eu ver, queria pegar uma TC para mostrar que tem o relatório de dose. Mas tá bom. Verdade. Todos Essa têm que pelve ter. aí não é TC, não? Não, é RM, MM. é ressonância. Deixa eu ver aqui, obstétrica, ultrassom, essa pelve ultrassom, mama, DO, tornozelo. Aqui, tem um crânio aqui. Boa. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o sistema que a gente utiliza para fazer a avaliação da qualidade dos exames, as comissões médicas, viu, gente? Só para vocês saberem. Você só me conduz aqui, viu, Matosinhos? Porque eu não sei. Aí vamos lá. Eu achei que você ia me mostrar. Você tá mostrando a imagem. Eu achei que você ia mostrar o cabeçalho DICOM, mas tudo bem. Aqui, onde que a gente pode ver isso aqui? Deixa eu ver. Eu não conheço essa ferramenta. Pois eu acho que ela. Também não. Cabeçalho vai ali, More ali, o último da direita ali, ó. More. Aqui. More. Play delete, não. O play é para ir passando as imagens. Geralmente visualizador não mostra cabeçalho DICOM, não. Entendi. Mas mas dá para um exemplo, dá para a gente manter. Tá vendo essas informações que tem na imagem, pessoal? Zoom de 111% aqui no canto inferior direito. Distância, paciente de geometria, center read ali, que ele está dando as coordenadas, né? O KV, a exposição, a espessura do corte ali, 2 milímetros, os dados do paciente ali no canto superior esquerdo, que estão anonimizados. Além dessas informações, o cabeçalho DICOM traz uma série de referências. É como se você estivesse fazendo um tagueamento da informação, ou seja, cada informação relacionada ao estudo vai ter a sua informação estruturada num campo. O brilho e contraste que o cara utilizou, o zoom, a resolução, quantos pixels tem, se tem alguma marcação na imagem, enfim. Então essa é a ideia. E isso por quê? Porque o protocolo DICOM ele foi pensado para que você tenha um dado estruturado da imagem médica. Não sei se vocês conseguiram pegar essa relação. Então, por quê? A imagem médica como vamos dizer assim, como informação, né? Ela é isso que a gente está vendo na tela aí, é um crânio, é a imagem de um crânio. Mas ela quando você
pensa mais profundamente sobre ela, ela é muito mais do que essa imagem de um crânio aí. Ela é todos os parâmetros numéricos e de classificação que a gente tem relacionados a essa imagem. Tá? Então, o protocolo DICOM estrutura toda essa informação para caso a gente queira criar, por exemplo, busca, para que, se a gente quiser criar relatórios, por exemplo, de quantidade de exposição de radiação que nós tivemos em cada exame, isso seja de fácil coleção, ou seja, fácil de capturar em cada imagem. Então essa é a ideia do protocolo, é ter o dado da imagem estruturado para facilitar o trabalho com grandes bancos de dados dessas imagens, ou seja, grandes bancos de dados com todas as imagens estruturadas facilitam muito o processamento de dados por sistemas, sejam eles com foco em inteligência artificial ou com outro tipo de foco, tá? Mas vamos lá, Cássio, deixa eu voltar para o meu PowerPoint aqui. Obrigado aí pela parceria. Pena que não deu para mostrar o cabeçalho, mas tá bom. Perguntar pro não, pessoal tá se ótimo. pode. Maravilha. Vê se vocês estão me vendo aí de novo. Então, Sim. nós estamos exatamente nesse meio, só que esse meio aqui não é um meio linear. Ou seja, a gente já cumpriu parte da imagem, mas Machine Learning ainda está muito incipiente e o Big Data a gente tem muito dever de casa para fazer. Ainda tem muitos sistemas RIS, por exemplo, que coletam a maioria das informações sobre os atendimentos, que são sistemas mais antigos, que tem bancos de dados estruturados, mas não tão bem estruturados a ponto de ser simples você plugar uma IA nele ou mesmo fazer alguma coisa relacionada à coleta de dados direto em banco de dados como BI ou trabalhar um Analytics, por exemplo. Essa é a nossa realidade, tá? Então, apesar desse contexto que não é muito favorável para a gente, porque como a ideia aqui que eu quis passar é a seguinte, das 3 maiores revoluções tecnológicas que a gente teve hoje na área de medicina e diagnóstico por imagem, a gente só cumpriu bem uma delas, né? Que foi a primeira, que é a imagem digital. O Big Data, vamos lá, na melhor das hipóteses, a gente está no meio do caminho ainda falta outra metade do caminho para a gente dar isso como cumprido, e na parte de inteligência artificial a gente não consegue nem brincar, porque se você não tem os dados estruturados numa ponta, se você não tem uma preparação para plugar uma inteligência artificial na estrutura, você realmente não consegue executar. É lógico que eu estou dizendo aqui, é uma visão de auditor, é uma visão de quem conhece o mercado há 20 anos, e é óbvio também que já existem empresas que já cumpriram essas partes de Big Data Analytics e também já estão utilizando inteligência artificial porque já estão num grau de maturidade elevado. Mas isso não é a realidade da grande maioria das clínicas. Então, quando a gente pensa em oportunidade de IA, o recado que fica existem muitas oportunidades, mas talvez a gente ainda não esteja preparado para utilizar e se aproveitar dessas oportunidades. E é nesse ponto que a gente se frustra, como eu disse no início, que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente olha para o chat GPT e fala assim, pô, mas isso aqui vai me ajudar a fazer pesquisa, pô. Isso não vai fazer meu trabalho. Isso não vai tirar a tarefa da minha rotina. Isso não vai agilizar nenhum processo que eu tenho dentro da clínica, né? Então, e esse é um ponto em que nós, enquanto gestores, enquanto trabalhadores na área de saúde, precisamos começar a buscar, porque a gente ainda está devendo muita coisa. Então, para a gente usufruir os benefícios dessa nova tecnologia, a gente vai ter que cumprir uma série de requisitos, uma série de situações que a gente não conseguiu entregar. Então esse é o maior desafio que a gente tem, né? É olhar o mercado se transformando, é olhar todo esse hype que a inteligência artificial está entregando para a gente, e a gente meio que sem saber como que vai usar isso. Aí a pessoa, tem gente que entra no Instagram e vê aqueles cursos de inteligência artificial, corre para fazer, e aí faz o curso lá e descobre que o curso está ensinando prompt, né, para você usar o chat GPT. O que é isso? Como você perguntar para o chat GPT, isso é um prompt, né? Quando na verdade o que a gente tem, por exemplo, eu posso criar um banco de dados meu, subir no chat GPT e fazer perguntas para esse chat GPT baseado só nesse meu banco de dados? Posso. Eu posso criar um agente de IA que responda com base em informações da minha clínica só? Posso.
Só que a gente ainda não tem dado estruturado para fazer isso. Então a gente não consegue, né? Então a gente fica achando que inteligência artificial é prompt. E aí a gente não enxerga o tanto de transformação que a inteligência artificial pode trazer para a gente no futuro, nos processos. E esse é o principal desafio da qualidade. Não é implantar a inteligência artificial, é criar o ambiente propício para que a inteligência artificial seja implantada. Esse é o grande desafio. Porque você vai plantar uma semente numa terra que é estéril. Não vai brotar nada ali. Não adianta você aportar inteligência artificial. E aí, por outro lado, você vê e fala assim, não, mas eu vou trazer uma solução externa. Eu vou trazer um negócio que já está pronto. E aí a gente entra em outro problema, que é a gente talvez não conseguir recurso para financiar isso nas clínicas hoje, dada o nosso cenário extremamente difícil e desafiador financeiro hoje pelo Brasil, com uma grande concentração de operadoras, com exames que não têm reajuste, essa história toda que vocês já estão cansados de falar. Né? Então, assim, a gente hoje está fora do processo da IA, porque a gente não tem um ambiente propício e maturidade de gestão suficiente. Ou a gente está fora da IA porque a gente não vai ter o recurso para resolver isso com uma solução externa. Então a gente está numa posição muito fragilizada no momento, quando a gente está pensando em apropriar os ganhos que a IA tem na rotina e na produtividade das clínicas. E esse é o nosso grande desafio. E a minha proposta é que, sim, a gente está nesse desafio, sim, ele não vai ser resolvido rapidamente ou na velocidade que a gente precisa. Sim, a saúde vai ser o retardatário da IA, como nós somos o retardatário da imagem digital, como nós somos o retardatário do Big Data Analytics. Quando a grande indústria já está falando de IA, a gente ainda estava terminando de falar de Big Data. A gente ainda não abandonou o processo. Então a gente... Por um lado, é esperado que sejamos os retardatários, porque é uma área muito sensível, onde a gente tem que ter muito mais cuidado para aportar tecnologia, tem que ter muito mais teste, muito mais segurança para fazer isso, porque a gente está lidando com vidas humanas. Por outro lado, esse retardo na implantação não precisava ser tão grande. Né? E aí o fato dele ser muito grande não é porque a gente está sendo diligente com as soluções, é porque realmente a gente não tem um ambiente propício nem o recurso para implantar isso da forma como a gente queria. Na parte de imagem, tal como foi a imagem digital, a inteligência artificial vai chegar muito rápido, porque os novos equipamentos já estão sendo vendidos com inteligência artificial embarcada neles. Ou seja, nem se você não quiser, você vai conseguir ser retardatário na imagem, porque não tem máquina mais sem inteligência artificial embarcada, e basicamente o que a gente está tendo hoje de benefício é a rapidez. Né? É aumentar a rapidez sem perder a qualidade, que é uma eterna luta na radiologia. Quanto mais qualidade, mais demorado. Né? Então, o que a inteligência artificial está trazendo eu consigo ser rápido com qualidade. Mas, enfim, seguindo, o que a gente tem hoje, então, é isso aqui. Ó. A nossa expectativa com a IA é que o robozinho esteja fazendo o trabalho e a gente assistindo e vendo se está tudo bem. A realidade é o cara do lado, que a gente está surtando, fazendo tudo manual, porque a demanda de informação é gigante, a demanda de relatório é gigante, a demanda de tudo é muito gigante. E a gente está tendo que executar isso manualmente e a gente está enlouquecendo com isso, porque não é fácil a gente fazer isso. Né? E notem que do mesmo jeito que a gente tem ali um robô executando e o outro ajudando, a gente ainda tem um contingente grande de pessoas que tem que rechecar ou supervisionar o trabalho que a gente está fazendo, porque como a gente está extenuamente trabalhando, isso também dá um problema grande, né? A gente costuma errar mais. Então, mas não desanimem. Eu sei que você olha essa imagem aqui e fala assim, meu Deus, né? Então, vamos fazer outra coisa. Vamos abrir uma pizzaria, vamos tentar fazer outra coisa. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que é possível, tá? A gente fazer mais coisas, mesmo se a gente não estiver no estado da arte, ou mesmo que a gente não conseguir aportar grandes soluções de inteligência artificial. Outra expectativa aqui, não sei se vocês conhecem, já viram esse vídeo aí na internet. Esse é o vídeo de um hospital lá na China, que sempre dá problema quando a gente vai usar o vídeo na apresentação do PowerPoint. Eu não sei porque eu ainda uso o PowerPoint,
Esse é um hospital, ó, que já venceu um pouco dessa história de automação. Notem que as coisas estão circulando lá sem pessoas, né? Ou seja, relatório, medicamento, tem robô atendendo, ó, tem pessoa com carrinho ó lá, levando, dispensando alguma coisa. Enfim, já é um hospital muito automatizado, né? Talvez a gente nem possa falar que seja um hospital com inteligência artificial ainda, nessas imagens, né? No robô, sim, ó. Robozinho fazendo rotina, robozinho fazendo entrega. Então, isso já são tarefas que foram sendo substituídas dentro desse hospital aí. E já tem, não sei se já devem ter visto alguns vídeos também de um hospital que não tem humano na China, né? Que é só máquina. Mas, enfim, quando a gente passa a vencer esse tipo de questão, a gente começa a raciocinar, e aí é onde eu quero trazer para vocês algo que talvez vai dar um alento. O que eu vou fazer então? Vou sentar e chorar? Não, né? Tem o que fazer. Então, mas para a gente fazer, a gente tem que entender o seguinte, que inovação não é apenas sobre adquirir novas máquinas, sistemas, produtos ou tecnologia, né? Ou seja, não é só sobre comprar coisa para ser executada. A gente também pode fazer inovações em processos sem necessariamente fazer a aquisição de novas máquinas, usando o que a gente tem, né? Inovação também é fazer diferente, fazer melhor, fazer mais rápido, com uso de menos recursos, ou seja, tirar do processo aquilo que não necessariamente precisa estar ali. Tem muita coisa desnecessária que ainda é mantida nos processos por comodismo, porque ninguém perguntou por que fazer, né? Há muito o que fazer em inovação de processo, e aí vamos lá, aqui é uma questão complicada, porque a gente vai precisar de pessoas, tá? Então é importante vocês entenderem que há muito a fazer em inovação de processo, rotina e sistema, mesmo sem IA, mas preparando isso para aportar a IA, a inteligência artificial lá na frente. E talvez o que a gente tenha que buscar mais urgentemente seja a automação e não a inteligência artificial. Ou seja, talvez a automação de tarefas recorrentes e extremamente operacionais seja o nosso foco principal agora. E não, talvez, a inteligência artificial, quando a gente está falando de qualidade. A coleta do indicador, pensa você. E se o meu indicador coletasse o dado sozinho? Né? E se eu não precisasse ficar autorizando todo o exame no site da operadora manualmente? E se a conferência do faturamento fosse feita por um robozinho que funcionasse, né? Ou seja, que recebia o arquivo e conferia tudo que foi pago, que não foi. E se o recurso de glosa fosse automático, sem eu precisar ter interferência? Então, essas pequenas coisas, se o lançamento de medicamento fosse automático, a partir do momento que no laudo colocou tem contraste, ele lançou o contraste na conta do paciente, né? Então, essas são as pequenas coisas que a gente pode começar a buscar antes da inteligência artificial, mas já se preparando para ela. E aí, fazendo um brainstorm rápido aqui, que eu já sei que meu tempo já está acabando, a gente tem, por exemplo, no atendimento, a gente pode pensar em totem de atendimento com automação de autorização e cobrança. A gente fala muito de autorização, né? Mas a cobrança não é automatizada. Você vai no McDonald's, no totem deles lá, você paga o lanche lá. Não é selecionar o lanche num lugar e ir no caixa do lado pagar, não. Não, você já paga. Quem é que já viu um totem de clínica que recebe pelo exame? O paciente chegou na clínica, selecionou no totem o nome dele, ele é particular, já cobra, passa o cartão ali, já sai com o recibo, com nota fiscal, tudo pronto. Não tem isso, nunca vi. Se alguém tiver algum benchmark aí, me conta. Né? Reconhecimento facial de paciente, a gente ainda não tem. A gente fala tanto de identificação do paciente, né? E a gente fica, nome e data de nascimento. Mas, cara, o reconhecimento facial é muito melhor. Então a gente também não via ainda reconhecimento facial. A gente tira a foto do paciente, mas essa foto é só para você saber quem é, não faz reconhecimento facial, tá? Upload de pedido, isso eu já vi funcionando. Você chega no totem, ele mostra um QR Code, você abre o celular e manda o pedido, faz o upload do pedido pelo aquele QR Code. Recentemente também eu recebi um link no SMS. Você agendou o exame, a pessoa falou, vou te mandar um link, você vai receber o SMS. Desculpa. Você vai clicar no SMS, no link, e vai fazer o upload do pedido. Ok, recebi. WhatsApp também, tranquilo, só um minuto.
Desculpa, gente. Eu tô meio gripado, tô rouco, não sei se vocês perceberam. Autoatendimento. Você tem check-in de paciente, já existe, como existe, já viu? Quem voou recentemente aqui, pegou avião? Não tem mais ninguém nem para despachar sua bagagem. Você tem que etiquetar sua própria bagagem, você que tem que pesar, você que tem que fazer as informações. Você imprime o seu cartão de embarque, ou nem imprime, faz pelo aplicativo. Na clínica isso é um pouco difícil, né? Você confirma o seu preparo, né? Por exemplo, vou fazer o check-in. Você confirma o preparo, confirma que está de jejum, confirma que não está tomando metformina, confirma que... A gente não tem isso ainda. E agendamento online facilitado, a gente também não tem. Porque o grande drama do agendamento online é que o paciente não entende o que ele precisa. Né? Então ele vai agendar uma ressonância de próstata, mas se for multiparamétrica, ele só selecionou o código da próstata, ele não selecionou o código da perfusão. Então na hora do exame vai dar um problema, mas ele não tem que saber que tem que selecionar a perfusão. Aí precisava de uma inteligência ali, né? Que, é perfusão da próstata, ou são 2 códigos que ele tem que agendar, aumenta um pouquinho o tempo de exame e esse tipo de coisa que a gente não vê funcionando, né? A agenda não pondera sozinha o tempo por exame. Até tem uma ponderação meio burra lá, mas, enfim, não é nada inteligente. Em relação ao laudo, não vou nem falar muito, porque a dificuldade do laudo é estruturar a informação do laudo. E a gente já tem uma série de soluções para isso, mas os médicos não engajam nisso, eles não têm interesse em estruturar o laudo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui um laudo estruturado, onde vocês veem essas marcações de cores, são as variáveis que vão ali. É com ou sem contraste. Então, ali está marcado sem, se você clicar, ele vira para com. Ali o contraste você pode tirar para endovenosa de, sei lá, uma outra coisa, direito ou esquerdo, enfim, todas as partes de automações de laudo. Esse aqui, não é nem tão inteligente, mas ele pega um laudo de... Deixa eu ver aqui que eu tenho que passar o clique ali para ele rodar. Deixa eu ver. Então você seleciona o exame ali e ele tem o laudo, se é normal ou se é alterado. Se é alterado, se você marca o alterado, ele vai marcar ali o alterado, ele mostra as alterações possíveis. E aí você vai só colocando sim ou não. No final, o laudo está estruturado, facilita com que você faça a coleta desse dado e utilize isso para uma inteligência artificial, por exemplo. Tá? Escala. Gente, quem faz escala aqui de médico? Ou de funcionário, ou de enfermagem? Que transtorno, né? Recentemente na clínica a gente implantou um sistema que o próprio médico troca a sua escala com outro médico online. Ou seja, ele combina com o médico, ele mesmo troca, a escala se atualiza. Isso já foi uma evolução absurda. Isso já está vinculado também com remuneração, já tem uma facilidade de comunicação. Se o cara não pode fazer um plantão, ele anuncia o plantão, aí a pessoa pode pegar o plantão dele, enfim. Tudo bem resumido, né? É um sisteminha tipo isso aqui. Isso já tem pronto e é barato, hein? Depois pode me mandar uma mensagem no privado que eu conto quem é. Mas é difícil colocar o médico engajado, mas quando ele percebe que é mais fácil para ele, ele adere. Foi o meu caso, assim. Quando ele viu que era mais fácil ele anunciar o plantão e alguém pegar, ele aderiu. E aqui tem outra coisa que é polêmico, mas também que a gente começou a fazer, que é esse sistema também monitora a pontualidade do médico, ou seja, quando ele chega na unidade, ele está com o aplicativo no bolso, geolocalização, ele marca a hora que ele chegou e a gente consegue monitorar se o médico está cumprindo o horário. A gente tem, por exemplo, o Big Data de bomba injetora, que gera um relatório para a gente de quanto foi injetado, se teve reinjeção, quanto que usou de linha de paciente, quanto usou de seringa. Isso também é dado que a gente pode cruzar lá e depois usar com IA. E, por exemplo, outras coisas que a gente fica devendo, por exemplo, automação financeira. O financeiro de vocês faz pagamento ainda entrando no site do banco? Ou vocês já estão mandando aquele arquivo KNAB? Não sei se já ouviram falar. O arquivo KNAB você gera um arquivo no seu sistema financeiro e você envia esse arquivo para o banco e o banco processa esse arquivo de pagamento. E aí depois... ou seja, você não fica pagando conta por conta. Você manda uma relação de contas do seu sistema e o banco faz o débito. E depois isso vem reconciliado no extrato. Então, por exemplo, o financeiro é 100% automatizado. Você gera
a conta para pagar, o banco paga, devolve para você no extrato, que já concilia automático com a classificação que você tem na clínica, né? Automações de faturamento tem uns montes já, seja de autorização e de conferência também, mas ainda muito difícil de implementar, tá? Controles ambientais, controle de temperatura, umidade, tudo automatizado, ou vocês estão no papelzinho ainda? A grande maioria das clínicas que nós vamos ainda estão no papelzinho. Monitora lá temperatura 20 graus, umidade não sei quanto, e vai lá aquele monte de papel sendo registrado todo dia. Controle de estoque, distribuição de laudos, isso eu também já falei um pouco aqui antes. Então, para lá do desafio do ambiente, eu acho que primeiro a gente tem que pensar no desafio de pessoas, e é um desafio triplo para a gente. Porque a gente tem uma dificuldade de mão de obra na área da saúde, porque é uma área muito específica, de conhecimento muito específico e muito complexo, né? A pessoa não começa a trabalhar na área da saúde do dia para a noite, né? Tem código, tem toda uma terminologia diferente, enfim, é uma vibe completamente diferente de tudo que tem no mercado. Então a gente tem dificuldade de encontrar pessoa, a gente tem dificuldade de formar a pessoa, e a gente tem dificuldade de manter as pessoas. Por que manter? De novo, a questão do financeiro das clínicas, que hoje é muito difícil a gente atrair mão de obra qualificada, primeiro porque essa mão de obra é escassa e disputada no mercado. Segundo, porque a gente tem limitação de pagamento, né? Então, para além do cenário que a gente tem nas operações, né, que das 3 ali, inovações a gente só fez 1,5, a gente ainda tem o desafio de ter pessoas para executar isso. Isso aqui é uma notícia que eu coloquei que saiu hoje, do Fórum Econômico Mundial, eles dizendo que a expectativa de perda de emprego para a inteligência artificial é de 47%. Né? A boa notícia é que nós seremos os retardatários, ou seja, a saúde vai ser a última a fazer essa perda de emprego. Né? Ou seja, ainda tem muito tempo para a gente capacitar as pessoas e conseguir realocar as pessoas em tarefas que são tarefas relacionadas à nova economia da inteligência artificial. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Começando a promover discussões, começando a incentivar as pessoas a expandir um pouco o conhecimento, de novo, que eu vou mostrar agora, por exemplo. Isso aqui, 2 sextas-feiras na clínica de trabalho, aí é a hora que o mineiro sobressai, né? Vamos contar um caso. 2 sextas-feiras, eu cheguei para trabalhar e daquela história que eu tinha assumido o estoque, que eu contei para vocês, e eu percebi que na relação de requisições de estoque tinham 2.399, não é exagero, tá? Esse é o número, 2.399 requisições que não foram processadas, ou seja, pessoas pediram ou não receberam o que pediram, ou receberam fisicamente, mas não foi registrado esse recebimento digitalmente. Então isso é um drama, né? Ou seja, o processo estava todo errado. E aí a gente foi consertar o processo. Só que para consertar o processo, eu tinha que eliminar essas requisições que não foram baixadas, porque senão eu não ia saber que requisição que eu tinha que atender ou não, concorda? Eu tinha que buscar em 2.399 requisições qual que era a requisição de hoje que eu preciso atender. Então, primeiro desespero do gestor vou deletar uma rapidinho aqui no teclado, eu fico del e deleta. Meu sistema não deixava fazer isso. Por quê? Porque ele pediu uma confirmação de delete. Então eu falei assim, tudo bem, eu vou deletar um pouquinho todo dia. Aí comecei a deletar 10 um dia, 10 outro dia, né? Vi também que isso não funcionava. E aí fui estudar um pouquinho. E aí nesse conceito de inteligência artificial, eu falei assim, peraí, será que eu não consigo criar uma inteligência que vai deletar isso para mim, não? Pois é. Aí eu vou me gabar um pouquinho. Eu criei uma IA que fez isso para mim. Do lado esquerdo aí você tem o vídeo, do lado direito tem o código horroroso que eu programei aí, que não dá nem para falar que foi uma programação. O ChatGPT me ajudou bastante. E aí, vocês vão ver a mágica acontecendo, A tela de requisições, isso aí é a minha mesa lá na clínica. E aí ela vai apagando sozinha, nesse momento eu tô sem as mãos. Podia ter feito um vídeo mais comercial, né? Mas enfim, ali ela vai deletando devagarzinho. Toda vez que pisca ali na tela, que aparece uma telinha, é um negócio que ele fez, deletou e foi embora. Por que eu quis trazer esse exemplo para vocês? Olha, a gente ainda não tem recurso para inteligência artificial no processo, eu não estou preparado para colocar isso lá, mas eu já consigo fazer alguma coisa?
para melhorar a minha produtividade? Bah, consigo, tá aí. Uma delas foi isso aí. Esse delete sem vergonha aí, que um amigo meu que é programador falou comigo. Que delete sem vergonha? Eu falei, pois é, resolveu. Por favor, não comentem o manual da ONA como apoio do meu monitor aqui, tá, pessoal? Enfim. O segundo foi esse aqui. Aqui eu melhorei um pouquinho. Esse aqui, na verdade, ele está fazendo a exclusão no cadastro. Então, quando eu clico aqui, ó, tá até saindo o meu áudio aqui. Deixa eu tirar, porque eu falo umas besteiras de vez em quando. Então, aqui, ó, ele faz a busca do item. Ó, aqui ele está buscando o item. E aí ele acha o item, ele seleciona o item e deleta o item do cadastro. E aí a gente foi saneando o cadastro com isso também. E aí o que eu fiz? Ficou rodando a madrugada, dia seguinte eu cheguei e estava pronto. Né? Qual que é a vibe aqui, pessoal? Era para ser um webinar sobre desafios da qualidade. Então, se a gente fosse resumir hoje o takeaway aqui para vocês, né, como o pessoal fala chique, né, o que vocês podem levar daqui hoje? Entendendo primeiro é reduzir um pouco a ansiedade em relação à IA. Ela não vai fazer uma grande transformação de imediato no nosso ambiente de clínica, porque o nosso primeiro desafio é aumentar a maturidade e o profissionalismo dos nossos setores, ou seja, dos nossos processos internos. Parte disso a gente consegue olhando para a norma do PAD, porque ela orienta esse grau de maturidade, e parte disso a gente consegue tendo visão crítica e trabalhando, querendo melhoria contínua sempre no sistema. É um trabalho devagar, demora, mas a gente consegue fazer boas coisas com isso. Né? E parte disso é também procurando soluções caseiras ou soluções baratas e práticas para a gente conseguir executar no dia a dia, como essa de limpar um cadastro, ou de importar uma fatura para o sistema, enfim. Ou de fazer uma autorização aí, talvez, que seja um ganho, né? Enfim. Então esse é o grande desafio. Né? O grande desafio não é quando a gente vai usar e que modelo e que IA que a gente vai implantar. É como a gente vai conseguir se preparar para que seja possível trazer alguma IA para o nosso ambiente operacional. Hoje é muito difícil fazer isso. Né? E para a gente sair do chat GPT, né? Que é aquela busca aprimorada. Já dá para fazer alguma coisa com o chat GPT, sim, já dá para trabalhar, mas ainda é um desafio grande. Então o recado principal é esse. A inteligência artificial está aí, seremos retardatários sim, não dá para implantar muita coisa agora, mas a gente já tem que, primeiro, aí a nossa parte como pessoa, a gente precisa entender o que é, precisa entender quais são as possibilidades que a IA vai trazer, porque só entendendo isso vocês vão conseguir preparar um ambiente para ela. Se você chega num terreno e você quer plantar uma determinada cultura, seja um morango, seja qualquer outra coisa, você precisa entender quais são as necessidades minerais dessa cultura, qual a necessidade de água que essa cultura, você precisa preparar o terreno para plantar. Só chegar e plantar não vai dar certo. Então, entender a inteligência artificial, entender as soluções, é entender como o nosso terreno está, né, antes de implantar. Porque se a gente implantar com um terreno inapropriado, a gente vai só gastar dinheiro e não vai colher os benefícios da IA. Então, não sei se eu consegui passar o recado, mas é mais ou menos isso. Aí tem meus contatos, podem me acessar aí WhatsApp, celular, e-mail, Instagram, qualquer lugar, eu respondo todo mundo em qualquer lugar. E a gente vai continuando a conversa e vai trocando aí as figurinhas, tá? Compartilhem suas ansiedades, suas inseguranças, suas frustrações. Eu vou compartilhar a minha com vocês também de vez em quando. É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que ficou até o final aí. Eu sei que é complicado quinta-feira de noite, então obrigado demais. E para quem for assistir depois offline, não ao vivo, obrigado também pelo interesse. E, de novo, se precisarem, estamos aí. Muito bom, gente. Muito bom, Anderson. Excelente. Que visão. A gente fala tanto, a gente estava tão preocupado, nós estamos preocupados com a norma, né, de trazer como que vai ser a implantação da inteligência artificial, e a gente nem está preparado ainda para isso, né? Eu não me preocupo com isso, não vai ter nada disso por enquanto. Exatamente. Mas como nós seguimos aí os padrões da ISQA, né? E a ISQA acredita, gente, as acreditadoras no mundo inteiro, e isso é uma das exigências dela para a nossa norma, não só nossa, como todas, né? Que são acreditadas por ela em todo o mundo.
E acho que mesmo iniciando dessa forma mais caseira, aí como o Anderson, né, mostrou para a gente tem que seguir padrões mínimos aí, né, de É isso aí. segurança, e vale, né, de qualquer forma que ela foi implantada, aí seja ela grande, pequena, a gente precisa pensar na questão da segurança, né? Exato. E aí, todo mundo aqui, pessoal, tem alguma pergunta? Obrigada. Pessoal, agradecendo muito, muito obrigado. Vai ficar disponível em algum lugar? Vai, gente, a gente sempre deixa no YouTube. A gente tem uma página lá no site do PAD, que tem os podcasts, que também é o Anderson que conduz. Vamos lá. Todos os podcasts do PAD e as webinars, elas estão já subindo todas, vão ficar com, elas já estão no link no YouTube, essa aqui vai para edição, assim que ela for editada, a gente vai disponibilizar lá no site do PAD, no YouTube, tá bom? Fiquem tranquilos que vai ficar por lá. Como todas as outras já estão, inclusive webinars aí com o Anderson, outras com ele. Ótimo, excelente, agradeço. Muito bom. Muito bom. Como avançamos aí um pouquinho a hora, então a gente encerra por aqui. Quem tiver alguma dúvida pode mandar também lá no Instagram, qualidade@cbr.org.br. Vocês tiveram os contatos aí do Anderson também. E caso alguém queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, tá bom, gente? Muito obrigada. Queria me desculpar aí pelo o probleminha que a gente teve aí com o Zoom. Já estou com o pessoal da TI verificando o que aconteceu, mas agradeço aí que vocês conseguiram entrar aí no Teams, foi rápido, a gente conseguiu solucionar rapidamente. Muito, Valeu. muito obrigada. Todo mundo elogiando aqui, viu, Anderson? Excelente. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Claudiane, Bom, Cíntia aí, Fábio. Valeu, pessoal. Fábio, Diana. Igor também, muito bom, gente. Valeu, turma. Querido Anderson, obrigada, viu? Obrigado eu, pessoal. Um Muito abraço. obrigado, foi excelente, excelente. A Muito gente vai se obrigada. falando. Até. Valeu, Exato, pessoal. gente. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau.